Estamos começando mais um episódio do nosso Pod Drink. Hoje, nosso convidado é muito especial, mas antes de eu apresentar ele, eu vou te pedir o de sempre. Se não é inscrito no canal, se inscreve, dá like, curte, compartilha com os amigos, pra gente poder continuar crescendo e trazendo os convidados um melhor que o outro. E hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo conhece, mas tem muita dúvida, que é coach, gestão de pessoas, crescimento. O cara é tão bom que ele criou um método dele. Então, para isso, hoje, a gente vai estar recebendo meu amigo Rodrigo Junqueira. Valeu, meu amigo. Obrigado Muito aí bom mais te uma receber, vez cara. pelo convite. Obrigado. Obrigado você. Cara, para começar, o que eu quero entender, como que você entrou nessa área? Você já atua há um bom tempo já, que ainda é uma área que está sendo conhecida pelas pessoas, né? Por mais que já esteja sendo falado, não é uma área que muitas pessoas conhecem. Certo. Como é que foi para você esse início aí? Cara, eu fiz carreira no ramo de empresarial, corporativo, no ramo de varejo, mais especificamente, supermercado. E quando foi em 2012, eu posso dizer assim, 2013, eu vivi minha primeira experiência com treinamento de desenvolvimento humano, que foi o Leader Coach. E, cara, e ali eu já me conectei de uma maneira um pouco diferente, através de ferramentas, através de conteúdos que eu tive ali, que eu apliquei na minha vida, e eu falei, cara, tem algo muito maior por trás disso aí. E aí, desde então, eu comecei a me interessar um pouco mais, a buscar conhecimento, ler livros, etc., que isso me fez não só ser uma pessoa, vamos dizer assim, né, num progresso, eu me sentia melhor, Sim. como também eu conseguia ter melhores resultados. Quando eu falo isso, é desde um simples ato de você conseguir organizar sua vida financeiramente, enfim, de várias questões assim que são simples, mas que fazem toda a diferença. Isso foi lá baseado em 2012, 2013. E aí depois disso, em 2017, onde eu tive o segundo contato com desenvolvimento humano, e de lá para cá eu todo ano praticamente estou fazendo curso, formação aí na área, para me desenvolver cada vez mais, para me conhecer melhor, para poder ajudar cada vez mais pessoas. E quando a gente fala sobre gestão de pessoas, desenvolvimento humano, o que você aborda especificamente e onde que isso entra para a parte empresarial? Cara, o ponto principal que a gente trabalha, dependente da condição, da circunstância que a pessoa está, é a mentalidade. Sim. Porque desde que a gente está na barriga da mãe, desde do nosso início lá, a gente passa por diversas experiências que isso vai criando a nossa mentalidade de alguma forma, vai modelando a nossa mentalidade de alguma forma. Só que é o que eu sempre falo, não quer dizer que a gente está aqui hoje da maneira que a gente está, com os nossos bloqueios, com os nossos limites, com as nossas qualidades, com os nossos pontos de melhoria, que tem que ser assim para sempre. Mas o ponto X é esse aí, o ponto-chave é você conseguir identificar isso, tornar isso consciente e começar a trabalhar. Ou seja, um dos pontos principais que a gente trabalha em qualquer pessoa, automaticamente, quando a gente fala de lado profissional na empresa, é a mentalidade. Porque quando a gente começa a enxergar diferente da maneira que a gente vive hoje, aí a gente começa a trabalhar uma possível mudança. E quando você fala dessa parte da mentalidade, hoje dentro das empresas, e é muito falado sobre geração Z, geração X, os millennials, cada um traz uma bagagem diferente, né? E uma mentalidade diferente. Existe para você, enquanto profissional que trabalha com isso, uma dificuldade hoje de gerenciar pessoas mais novas do que pessoas mais velhas, ou é o contrário? Cara, isso é até polêmico, né? Você fazer esse tipo de pergunta assim, porque sempre foi assim. Uhum. A gente fala mais disso hoje, vamos dizer assim, né? Pelas gerações que estão vindo e tudo mais, cada um com a sua característica, mas possivelmente nossos bisavós também pensaram e viveram isso. Teve uma resistência maior, exatamente. Né, novo. Então, assim, cara, a grande questão, por isso que a gente estava conversando até antes, é você trabalhar o quê? Relações humanas. Relações humanas é o quê? Conhecer pessoas. Sim. Conhecer pessoas o quê? É entender a origem dela, da onde que ela veio, como é que foi a criação, tudo que ela passou para poder chegar até aqui hoje. É você conseguir enxergar a história que cada um carrega. A partir daí, você consegue trabalhar o seu sistema ali, a sua empresa, a sua casa, a sua família, a sua rede de relacionamentos de amigos, seja o que for, da melhor maneira possível, sabendo que vai ter gente de geração Z, geração milênio, geração X, geração Y, enfim. Independente da geração. Mas a grande questão é que a maioria das pessoas hoje
é mais fácil a gente julgar, botar defeito, do que falar, sim. não, peraí, deixa eu sentar aqui, deixa eu começar a estudar, entender sobre isso. Sim. Porque igual se for falar de tecnologia e inovação, tecnologia, a inteligência artificial vai acabar com os empregos, vai ter demissão em massa. Sempre teve isso, cara. Eu tive semana passada em Juiz de Fora, lá no Moinho, um local muito bacana, um hub lá que eles criaram de tecnologia e inovação. E o cara um dos mentores que estava lá, ele falou isso, ele falou, cara, o meu filho gosta de coisas vintage, assim, de coisas antigas, etc e tal. Ele pegou uma revista de 1980 e tava lá falando que a internet ia acabar com os empregos. Olha só. Tipo assim, 1980, quando começou a falar de computador, de internet, não sei o que, falou, vai acabar, não existe mais. Não lembro nem se foi internet em si, mas foi alguma coisa do tipo. Que ele falou, isso vai acabar com o mundo. Olha só. Tipo assim, é a mesma coisa hoje. Então, é hoje, verdade. Tudo que é novidade gera aquela resistência no início, mas vai sair na frente com certeza quem poder sentar para poder estudar e se preparar cada vez mais. E aí entra o papel do que você faz, essa parte de desenvolvimento, e você hoje tem um método de mentoria específica que foi o que você foi criando. Certo. Como que funciona esse método hoje? Eu tenho o trabalho que eu faço de mentoria individual, eu costumo dizer que é um dos mais eficientes, porque foi o que eu senti, eu vivi na pele primeiro como mentor, eu já sou até hoje mentorado por alguém também, que faz com que a gente não só traça um diagnóstico para poder enxergar o que a gente está vivendo ali, os pontos de melhoria, mas principalmente quando você traça o passo a passo, você tem alguém ao seu lado que vai te acompanhar naquele passo a passo. Eu falo isso por quê? Porque todos nós fomos criados para ficar na zona de conforto. Sim. E a tendência, quando a gente está sozinho, a ficar na zona de conforto é muito maior. Mesmo que você saia, você tende a voltar. É aquele dia com preguiça, aquele dia que você levanta, meu Deus do céu, mudança de rotina. Eu passei por uma mudança de rotina, o próprio podcast foi uma mudança de rotina para mim, porque entra assim, como é que eu vou organizar meu tempo? Ainda estou sofrendo com isso, por exemplo. Eu deixo de treinar porque a minha rotina está toda bagunçada ainda. Então, assim, tende a você querer parar porque tá te desafiando a mudar alguma coisa no seu dia a dia. Exatamente. Então, ou seja, quando você vive isso, se você não tiver alguém ao seu lado para poder te dar um direcionamento, não te acompanhar, às vezes é só um gás. Sim. Porque você tem que prestar conta, você se compromete com alguém, você tem que mostrar que você fez, você automaticamente se comprometendo, você tem que entregar o resultado, a tarefa. Então, ou seja, a gente brinca, né, mas fala que até dentro de casa, às vezes, seja com seu parceiro, sua parceira, seja com um amigo, você tem que estar sempre se comprometendo com alguém. Porque isso é que vai fazer você sair do lugar. E o método, ou seja, quando a gente fala de individual, a eficiência dele, por exemplo, estou fazendo a mentoria do Renan, que é um amigo que se tornou, né? Que hoje a gente estava gravando o vídeo dele lá, no final ele falou, cara, tive um ROI de mais de 10 vezes. Eu ouvia isso e falava assim, conversa pra boi dormir, cara. Pô, tá maluco? Isso é impossível. Mas quando a gente tá trabalhando, cara, isso é consequência. Em nenhum momento eu prometi isso para ele, eu falei com ele, nem 2 vezes, nem 100%, eu não falei assim, não, pelo menos 100% de resultado você vai ter. Nenhum. Não tem como, nem né? 10% a mais, eu não falei nada disso. Por quê? A gente sabe que isso é consequência do trabalho. Sim. Então a gente não faz focado no número que a gente vai ter resultado. Isso eu aprendi até com o Pablo Marçal, cara. Meta é importante? A gente tem que ter meta, tem que ter onde a gente vai chegar, mas você não trabalha focado na meta. Você trabalha focado no que você está fazendo, cara. A meta é consequência, o número é consequência. Sim. O número te norteia. Ele não pode ser o objetivo final seu, que você tem que bater. Que depois você alcança, parece que você não tem mais objetivo nenhum, Exatamente, né? que é outra frustração. E você falou aí sobre essa questão de você escutar esses relatos e você desacreditar. Quando a gente cai hoje para falar sobre coach, a gente estava falando isso um pouquinho antes de começar a gravar, sobre coach, sobre esse trabalho que é feito por coach, eu acho que hoje tem uma banalização muito grande da palavra coach e de quem trabalha com isso. Qual é a sua opinião? Como que isso mexeu no mercado? Confesso que quando eu fiz a formação lá atrás, sabendo que eu tinha feito o Líder Coach, isso, de certa forma, pela minha imaturidade, eu também sentia isso sem ter grandes nomes, sem ter relevância no mercado, nem nada, justamente porque é esse julgamento que as pessoas já fazem. Eu tenho um e-mail, por exemplo, que hoje eu uso de propósito, vou dizer assim, que é coach.rodrigojunqueira@gmail.com. E muitas das vezes eu evitava dar ele. Justamente por falar que eu sou coach, Hoje, com a maturidade que eu tenho, com tudo que eu carrego, eu falo, não, eu sou coach. Qual é o problema disso? A pessoa banaliza.
quem banaliza não sabe o que é e tá tudo certo. Sim. Porque foi uma ferramenta de transformação na minha vida. Quando eu fiz lá atrás o Leader Coach, depois fazer o Coach, fazer o Master Coach nos Estados Unidos, depois fiz treinamento de alta performance, fiz fazer vários treinamentos, assim, viver várias experiências, que a ferramenta de coaching, ela é, cara, de suma importância quando você tem um real entendimento e você aplica. Porque o coach nada mais é do que uma ferramenta de crescimento. Mas as pessoas, a tendência é falar, é coach de nada, é coach disso, é coach de vida, coach de não sei o quê. Aí eu falo até quando eu talvez possa julgar alguém assim, eu tenho que primeiro pensar no porquê que eu estou julgando a pessoa. Aí depois você fala assim, mas qual é o resultado da pessoa para eu poder julgar ela assim? E aí eu tenho que olhar para o meu, né? Qual que é o meu resultado? Verdade. Esse é que é o ponto. Verdade. E julgamento a gente sempre vai ter, cara. Então E coach ficou também muito atrelado ao alto rendimento. As pessoas acham que quem faz coach quer viver uma vida em alto rendimento. Super ganhos, super perca de peso, tudo como se fosse no teto, no máximo. Não é uma verdade. Ou é? Não mesmo, porque o alto rendimento não é você estar em tudo no topo, no teto. O alto rendimento é você estar bem com você mesmo, tendo o resultado que você busca. Ponto. Ah, eu quero ganhar 100 mil. Tá bom, quando eu estiver ganhando 100 mil, esse é meu alto rendimento. Às vezes eu posso estar ganhando 5 e estou no meu alto rendimento. Verdade. Ou seja, depende do contexto geral. Quais são os meus objetivos, os meus anseios, meu propósito acima de tudo, os meus valores. A gente tem exemplo de pessoas muito simples, que são atletas de alta performance e vivem no mundo delas ali muito feliz. São de alta performance, são do alto rendimento e não são rica, milionária, bilionária. Então, ou seja, vai muito do que você quer para você. Por isso que eu falo desde o início, falei da mentalidade, que a gente consegue fazer o link ao autoconhecimento. Primeiro eu preciso me conhecer. Sim. A partir do momento que eu me conheço, aí sim eu posso começar a falar de outras coisas. E a rede social, eu acho que foi uma ferramenta que acabou atrapalhando esse entendimento, porque assim, para você ter uma vida perfeita, você tem que acordar às 4 da manhã, tomar banho gelado, café sem açúcar, ler Café com Deus Pai, correr 5 quilômetros e ainda são 6h30. Estudar, ler 4 livros no mesmo dia. Vem de uma vida que é inviável você alcançar, porque às vezes um dia você vai conseguir tomar café 9 da manhã e só vai lembrar de jantar, porque não deu tempo de fazer mais nada, ou porque a sua vida foi corrida, ou porque naquele dia você não foi produtivo. Parece que hoje, se você não é produtivo, você não existe. Você pega casos de pessoas que estão querendo chegar nessa vida perfeita por conta de rede social e acha que o coach ou sua mentoria vai ser a melhor ferramenta para eles chegarem nisso. E é uma mentira, né? Essa vida, cara, é de mentira, assim. 100%. Assim como você olha, às vezes, sei lá, alguém que teve um resultado da noite pro dia, que você acha que foi, e você acha que fazendo o que a pessoa está fazendo, você vai ter também. Eu concordo contigo com relação à rede social, porque a gente sempre vai olhar para o outro que tem mais resultado com a gente, mais resultado que a gente, achando que é difícil, é impossível pra gente. Por quê? Porque a gente não quer pagar o preço. Isso por instinto de nascença nosso. Sim. A gente não olha para o outro preço que ele pagou para chegar lá, a gente já olha o resultado. Sim. E aí, se for falar de psicologia e tudo mais, a gente olha a imagem, a gente não olha a coisa escrita. Então isso tudo influencia muito. A partir do momento que você consegue ter total clareza, por isso a ferramenta de coach ajuda, do que você realmente quer, tudo clarifica, cara. Tudo se torna mais... Tudo se torna mais coeso, se torna mais conectado, se torna mais tipo, caraca, isso aqui eu vou puxar pra cá, isso aqui eu vou fazer esse horário, isso aqui eu vou deixar de fazer, isso aqui eu vou passar pro fulano fazer, isso aqui eu vou fazer tal hora, isso aqui vai acontecer isso e aqui, pô, beleza, foi lindo. Alta performance. Sim. Esse é que é o ponto. Só que as pessoas sempre estão olhando pra grama do vizinho, cara. Irmão, eu falo por mim hoje, desde março do ano passado, quando eu decidi comigo mesmo, através de muitas orações, de muito joelho no chão, pedindo a Deus um direcionamento, e ele foi me pontuando com algumas questões mesmo fortes até, íntimas, eu com ele mesmo, na nossa intimidade, que eu falei, cara, é isso, não tem como mais olhar pro lado. E aí, às vezes, você tá num desespero, modo de dizer, de muita coisa, corrido, horário curto e tal, mas aí vai, não, você calma, respira, faz palavras de autoafirmação o tempo inteiro. Não, eu consigo, não, eu dou conta. Não, eu nasci pra isso. Não, vamos lá. Aí você vê, cara, o caminho abre e tal. Sim.
Então, assim, eu falo isso porque eu vivo isso hoje, fundo do meu coração mesmo. E quando eu faço a mentoria individual, a gente consegue ter uma aproximação, né? Uma vivência muito mais próxima, que facilita nesse processo. Mas até as mentorias que a gente tem, igual o evento do Método VP, a gente trabalha isso em comunidade. Então, quando a gente está em comunidade, a conexão, a frequência, a energia é muito maior. Porque às vezes o desabafo de um, às vezes vai ser remédio para você. Se conecta com o do outro, né? Às vezes o questionamento de um, você tem a solução e você vai se sentir bem, importante por ter contribuído. Então, tipo assim, cara, tudo se conecta, entendeu? Mas a partir do ponto que você tá disposto a entregar a sua vida, cara. Tiveram 2 momentos na minha vida assim que eu falei, cara, é all-in. Vendo meu carro, não sei o que, saio, vou e não sei o que vai acontecer. E, cara, eu sempre tive respostas positivas. E isso é bíblico. Quando você entrega, meu irmão, Deus faz o caminho, velho. Eu falo uma frase aqui em casa que é... O Jean ele foi acostumando com o tempo. Que eu tenho uma fé, não é cega, mas é uma certeza muito grande. Falo que eu boto o pé, Deus bota o chão. É isso, bom. Ah, mas não sei... Eu boto o pé, Deus bota o chão. Mas e se ele não botar? Ele vai botar. Você tem que acreditar que ele vai botar. E assim, às vezes tem semana que tá aquele caos, evento para acontecer e as coisas não estão fluindo, fornecedor não responde, não tá na época da fruta. Cara, acontece. Parece doideira, parece loucura. Acontece. E no final, a gente entrega o que precisa ser entregue. Mas é uma coisa que nem todo mundo tá aberto a querer acreditar, porque também, e eu não tô criticando rede social, gente, a gente tá falando em uma plataforma digital, mas foi vendida uma ideia do positivismo exagerado, quase burro, que é o mundo tá desabando e eu tô sorrindo porque eu tenho que ser positivo. Não é isso. O mundo tá desabando. Tá. O que eu posso fazer com ele desabando para melhorar? É isso aí. É o que fala, né? Tipo assim, 10% das coisas, 90% das coisas que acontecem, tipo assim, elas simplesmente acontecem. É o contrário. Como é que é? A lei dos 90-10. Os seus resultados está ligado a 90% que é a sua reação perante as coisas que acontecem. Isso é o mais difícil. E aí, ou seja, 90% das coisas elas simplesmente acontecem. 10% é a sua reação com isso. E aí, o que você vai fazer? O ponto principal é que se 90% das coisas que acontecem, eu não tenho controle sobre isso. Mas a minha reação com isso eu tenho. Então, e aí, o que eu vou fazer? É você literalmente, mesmo não tendo o domínio e o controle, é assumir o domínio e o controle. Como? Tendo autorresponsabilidade, meu amigo. Mas eu acho que essa palavra é a mais difícil. Autorresponsabilidade. Uma, de você entender que a maioria das coisas que acontecem com você, você também é responsável por isso. Só que hoje em dia eu acho muito difícil você conseguir trabalhar isso de alguma forma. No seu método, você busca passar isso para as pessoas? 100%. É porque assim, cara, como é que você constrói uma autorresponsabilidade a partir do momento que você está numa situação, às vezes, de condições não favoráveis, de crenças limitantes? Você precisa voltar lá atrás, cara. Você precisa... Como é que foi sua infância? Como é que foi a sua adolescência? O que você viveu? O que você passou? Ah, legal. E aí você conecta em alguns pontos que você vê que você não teve culpa, que aconteceu, mas a sua reação com aquilo te gerou um bloqueio. Por isso que fala de hipnose, fala de terapia, fala de várias questões assim. Eu não sou especialista na área para falar, mas às vezes a gente faz num bate-papo, você consegue trazer uma clareza para a pessoa que fala, caraca, eu não tinha pensado nisso. Porra, tá resolvido. Vamos embora, vou para frente agora. Por quê? A gente não consegue fazer isso sozinho, cara. É muito difícil, melhor dizendo, é muito desafiador. Por quê? Toda hora que a gente vai conectar com a dor, ela, opa, vou sair, pô. Vou ficar sentindo dor? Eu não. Se eu sei que isso me dói, não, prefiro nem pensar, prefiro nem lembrar disso. E para você, na sua trajetória, qual foi o seu maior desafio? Cara, o meu maior desafio... com relação à minha mãe, meus pais em si, né? Meus pais são separados, mas sempre tiveram um contato, um relacionamento. Eu sou filho de fruto do segundo casamento do meu pai. Então, assim, eu sou o caçula. Meu pai tem 5 filhos, 3 no primeiro casamento e 2... com a minha mãe, né? Que sou eu e minha irmã. E eu achava que com meu pai eu não tinha nenhuma questão, nada assim, nenhum mal entendido, nada em aberto, porque ele sempre foi do jeito dele. Sim. E eu não aceitava muito bem, mas filho caçula, ele falava as coisas. E através de uma dinâmica dessa, assim, quando a gente encontra a mãe, quando a gente fala disso, é indução de PNL e tudo mais,
São momentos que são criados para você ter essa conexão mesmo. E tem muita gente que causa fuga disso. Nisso. Fala, não quero ouvir isso não, eu nem acredito, para. Só que já é comprovado, cara, que a gente consegue realmente acessar momentos mesmo estando no passado, obviamente. Tipo, às vezes até mesmo no futuro, que a gente fala de você viver algum momento no futuro, mesmo antes de acontecer, Sim. que você já visita isso. Com relação à minha mãe, cara, eu sempre tive um convívio muito grande, assim, uma relação, vamos dizer assim, né, muito boa e uma conexão muito forte. Tanto que a mãe, até nos finalmente da vida dela, eu tive um momento até de despedida dela. O meu pai, por ele ser daquele jeito dele e tal, não sei o quê, eu achava que era assim, tá tudo bem. Só que através de uma dinâmica dessa, quando eu vejo minha mãe, eu quase não choro, por mais saudade que eu possa ter, mas quando eu olho pro meu pai e ele vem, cara, eu desabo. Olha. E aí eu começo a me conectar com uma parada que eu não esperava. Não esperava. Eu fico até arrepiado de falar. Porque eu achava que estava tudo resolvido, mas no fundo não estava. E aí depois você vai estudar mais profundamente, você consegue identificar que são coisas que às vezes me impediam, às vezes, de ser promovido, de buscar um desafio maior, às vezes de ter coragem de fazer alguma coisa. Por quê? Um bloqueio que eu tenho, que aí a gente tem que estudar mais profundamente ainda, que está ligado à questão do pai, à questão da mãe, do papel de cada um e tudo mais. Ou seja, que eu, talvez, lá na infância, eu não vou saber para dizer, eu não tive. Ou tive de maneira interrompida, ou não tive como, sei lá. Alguma coisa isso afetou. Alguma coisa afetou. Que aí, quando eu vivo essa dinâmica, eu consigo me conectar e falar, cara, é isso. E aí, enfim, aí tem outras ferramentas que a gente usa, tem algumas dessas que eu uso até no nosso método lá, quando a gente fala principalmente de família, porque muito dos nossos resultados hoje, que a gente não consegue atingir, tá ligado a isso, Tá cara. ligado à família. Tá ligado a alguma coisa que você viveu lá atrás e que tá mal resolvido, que tá mal interpretado, que não tá direito para você, no ponto para você conseguir avançar. E aí a questão da gente ter humildade também, para querer reconhecer isso, às vezes você vai ter que pedir perdão, às vezes você vai ter que perdoar, às vezes você vai ter que sentar e ter uma conversa difícil. Aí é por isso que entra a autorresponsabilidade. Se eu sei que eu fizer isso pode me ajudar, não tô falando que vai, não, pode. Pode, Eu vou fazer ou não? Ah, não sei, não, isso eu prefiro nem mexer. Não, se é para falar, eu nem vou falar. Aí o resultado vai continuar agarrado, né? Exatamente, cara. Cara, e assim, é muito bacana quando você entra nessa parte de autorresponsabilidade, falando sobre temáticas tão sensíveis quanto família, principalmente, porque às vezes a gente realmente não faz a conexão que você está tendo um problema com seu chefe porque você está vendo nele uma atitude que seu pai tinha. Exatamente. Você nunca vai atrelar uma coisa a outra. Adulto, consciente, que isso tá ligado. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta bem de curioso. Tem muitos casos? Ou isso são coisas muito pontuais? Ou você encontra muitas pessoas com bloqueios parecidos? Não vou falar que é parecido, mas tudo que você encontra de bloqueio vai estar atrelado a alguma coisa do seu passado. Entendi. Porque é onde a gente não vive. Quer dizer, melhor dizendo, muitas pessoas vivem mentalmente presas no passado, por isso que não consegue avançar. Mas quando eu falo isso, é no sentido assim, cara, não consigo me organizar. Não consigo ter controle do meu dinheiro. Cara, isso tudo está ligado a alguma coisa sua lá do passado. Que a gente precisa, sim, se conectar para poder conseguir identificar até o estado de consciência e falar, agora eu identifiquei, agora eu vou fazer diferente. Porque você pode contratar o coach financeiro, você pode fazer o que for para poder trabalhar, que você mesmo não foi na causa. Então, às vezes, aquilo ali durante um tempo foi ótimo para você, mas depois desandou. Depois você dispersou de alguma maneira. Então, um processo que acaba sendo um ciclo, né? Você tem que trabalhar sempre na causa, cara. Ali que está o problema, é ali que está a dificuldade, o desafio hoje, a gente tem que ir lá na dor. Quando você vai na dor e consegue tratar ali a ferida, você consegue fazer um curativo, fazer com que aquilo se torne uma cicatriz e avance. Eu falo isso porque, assim, até a gente vê muito isso em relacionamento amoroso, por exemplo, tipo de casais, enfim, Sim. Seja o que for. Às vezes o casal não se conecta, ou se conecta até um certo ponto, depois não consegue se conectar mais, por quê? Falta diálogo, alguma coisa não está conectada. Às vezes eu não conheço seus pais, você não conhece os meus pais, a gente precisa se conectar para entender, para interpretar. E é muito curioso isso, Caio, porque assim, eu participei de cursos, cara, de medicina quase, que estuda até o corpo humano, a mente e tal. E eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, velho? Porque não tem nada a ver com o que eu sempre estudei até aqui
baseado até mesmo em gestão de pessoas, etc e tal, da forma técnica. Sim. Eu não sou técnico, não sou especialista para estudar o corpo humano para falar, não sou médico. Sim. Mas só que isso tudo, quando você tem um entendimento, faz sentido. Você consegue, principalmente no ramo empresarial, cara. Empresa familiar, você deu o exemplo muito bem do escritório que tem o chefe, tem o líder com o seu time. Cara, isso aí você começa a viver no mundo, no ambiente, onde você já chega tendo umas percepções que você consegue traçar um diagnóstico rapidamente, cara. Isso é muito interessante, entendeu? Você falou de algo muito interessante que é empresa familiar. Nós estamos numa região que é mais interior e você tem um grande número de empresas familiares. Uhum. Tem uma certa... Não posso dizer que seja repulsa, mas tem uma resistência por aderir trabalhos como o seu dentro de empresas por ser familiar? Pelo contrário. Eu acho que principalmente por a minha história, por eu ter me conectado desde a minha infância, da minha adolescência, 14, 15 anos em empresas familiares, eu tenho uma bagagem num contexto familiar, numa empresa familiar, isso facilita até o meu trabalho numa empresa familiar. Porque assim, cara, uma coisa eu aprendi, isso acontece na nossa casa, né? Eu faço terapia até hoje, tal, sou muito fã, adoro muito o processo terapêutico, porque às vezes são coisas que você não está enxergando, às vezes são coisas que você não tem uma certa clareza, tem uma certa resistência, e na terapia você consegue tratar isso muito bem. Eu já fui, como é que fala? Eu tive alta da minha terapia 2 vezes. Ah, tá. A gente se dá alta de vez em quando. Eu tô em alta no momento. Não, então, mas o engraçado é que eu recebi a alta, eu não esperava. Eu falei, não, então tá bom. Quando você precisar, então você me procura. Como assim? Semana que vem não tem não? Mês que vem não tem não? O que houve? Ela falou, não, mas tá tudo certo. Quando você precisar, acho que não tem necessidade. Eu, que legal, cara. Eu não sabia que eu tinha alta disso assim, não. Mas são coisas que a gente aprende que uma coisa chama inconsciente coletivo. Que é o quê? Todos nós aqui, de alguma forma, estamos conectados. Eu falando, você está ouvindo, mas está passando zilhões de coisas na sua cabeça. E eu sei algumas zilhões de coisas que está passando na sua cabeça. Eu posso não verbalizar, mas o nosso inconsciente está conectado. Ou seja, isso nas empresas familiares acontece o tempo inteiro. Só que uma coisa é quando a gente trabalha junto, eu estou aqui, a gente está participando aqui do podcast, fazendo isso, vai embora e tal, acabou. Outra coisa é quando a gente tem um convívio diário. E às vezes, se eu sei que você quer falar alguma coisa e você não me fala, e você sabe que você sabe que eu sei, mas você também não fala, aquilo em algum momento vai gerar um conflito. Aí, ou seja, é preciso o tempo inteiro a gente estar trabalhando essas questões. E eu posso dizer, porque eu vivo isso na pele, de ter coragem, de ter provocação, de ter momentos que você fala, não, agora é a hora da roupa suja, vamos lavar aqui. Fala tudo que você não gosta de mim, fala tudo que você viu de defeito, fala tudo que eu fiz de errado essa semana. Essa parte é difícil. Mas aí é que tá, é difícil quando a gente não faz. Mas a partir do momento que você começa a fazer, se torna mais um bom dia, cara. Verdade. Entendeu? Tudo que é difícil pra gente na nossa concepção é porque a gente não faz. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer... Você falou algo que me gera curiosidade. Provocação. Você falou, acho que durante aqui o tempo que a gente tá junto, umas 4 vezes sobre esse tema de essa palavra, provocação. Eu sou um cara provocativo. E como você gera isso e, por exemplo, como que você lida com a reação? Porque se você provoca algo, às vezes pode sair como você não espera. E no seu método tem muito de provocar as pessoas a algo, né? Já teve alguma situação inusitada que a provocação levou a pessoa a ter? Alguma reação? Cara, olha que interessante. Principalmente em empresa, né? Porque a gente lida com pessoas em diversas circunstâncias ali, de setores, de grau hierárquico ali dentro da empresa e tal. Tem pessoas, às vezes, de classes diferentes, etc e tal. E às vezes a gente lida com pessoas que não têm, às vezes, uma maturidade, às vezes não têm o conhecimento e tal, e são mais rebeldes, a gente costuma dizer assim. Sim. Mas só que aí é que tá, cara. Não é o que ela fala pra mim, mas sim como eu reajo. E você pode falar o que for, cara, que eu vou conseguir. Cara, entendi. Vou falar, pô, que você tá achando que é você, Rodrigo? Você veio aqui pra falar isso assim, sabe? Cara, você tem razão. Você me Às vezes desculpa, é até pior. Você me Dependendo desculpa. da pessoa, é pior. Às vezes a gente chega falando assim, olha o jeito que eu tô falando ele aqui, você Sim. tá com pena de mim. Então, assim, são coisas, cara, que aí é espontâneo, é coisa de Deus, é tudo que às vezes quando você vê, você... Enfim, aí tem coisa até que não dá pra compartilhar assim, que é bem confidencial, mas já passei por situações assim, um pouco delicadas, às vezes de pessoas que compartilham coisas íntimas, que você fala, porra, realmente, eu nunca passei por isso, então não tem nem resposta, né?
Mas aí você vem, principalmente através da fé, através de espiritualidade, através de maturidade, tudo, trazendo a pessoa e, cara, tamo junto, velho. A gente tá se conectando aqui por algum motivo, conta comigo. Eu acho que essa palavra, a provocação em si, é um tema difícil de você lidar, não só na empresa, eu acho que na vida. Você lidar, porque tem gente que não sabe lidar realmente com isso, que é a grande maioria das pessoas, que ela é provocada às vezes pelo jeito que você fala, como você se comporta. Isso tudo às vezes gera reações muito diferentes. E isso tá ligado à mentalidade também, 100%, de cada um. 100%. Porque como a minha reação tá ligada à minha mentalidade. Por isso que existe pessoas, às vezes, que tá num ambiente que você vê que consegue puxar o ambiente para cima e pessoas que conseguem puxar o ambiente para baixo. Sim. Ali tá 100% ligada à mentalidade, à crença dela, tipo, o contexto. Ela pode ter todos os motivos do mundo. Você tem razão. Mas aí a gente consegue tirar as conclusões e falar, pô, mas é fato que ela tá puxando energia para baixo. Ela pode estar passando por várias situações que realmente façam com que ela fique mais assim. Mais para baixo. Mas tá no controle, no domínio dela, se como ela vai conectar agir com pessoas, frequentar ambientes que vão fazer com que ela fique melhor. Ou seja, se for usar o termo mais pessimista, menos pior. Só complementando uma coisa que você falou que eu achei interessante, quando você falou da questão do positivismo, não sei o quê, da vida perfeita. Eu acabei de ler um livro, cara, que chama Cabeça de Campeão. Que ele fala que o verdadeiro campeão não é o que chega na linha de chegada, lá em primeiro, que sobe no pódio, tudo. O verdadeiro campeão é aquele capaz de passar por várias frustrações e ainda assim chegar no primeiro na linha de chegada, ou chegar no final, completar, seja o que for. Por quê? O verdadeiro campeão, ele experimenta a derrota sem perder. O verdadeiro campeão, ele é capaz de imaginar todos os cenários possíveis, entregar o melhor dele e ainda assim sair derrotado e sair de cabeça em pé sabendo que ele fez o melhor dele e a derrota não estava no controle, não, a vitória estava não no controle dele. Então, tipo assim, volta a dizer de mentalidade, o próprio nome do livro diz, cabeça de campeão, que é o quê? Cara, eu tenho que entrar no jogo dando o meu melhor, dando a minha vida e o resultado é consequência. Se eu perdi ainda assim, tá bom, amanhã eu volto e faço de novo. Amanhã eu faço de novo. Uma hora eu ganho, né? Ou seja, aí gera um conflito, porque quando você fala de cabeça de campeão, porra, o cara é otimista, né? O cara, pra ser cabeça de campeão, o cara, meu irmão. Ele só tá disposto a perder, né? O cara é otimista, mas ele entra em campo sabendo que ele pode perder. Ou seja, se ele perde, não mudou nada na vida dele. Aí gera um conflito, porque você fala, não, pô, se você entra em campo sabendo que você pode perder, pô, pra mim você tá sendo pessimista. Aí eu falo, e o que eu principalmente lendo o livro gerou aquele conflito ali comigo, é que é a maturidade. Você não precisa ficar verbalizando, não, vamos entrar, pô, se perder, perdeu, fica tranquilo. Obviamente você não vai fazer isso. Sim. É você com você mesmo o tempo inteiro, meu irmão, vou dar minha vida, nós vamos ganhar. Mas se perder, você já experimentou aquilo mentalmente. Não é especificamente sobre isso, mas eu fiz muitos anos de luta, sou faixa marrom de kickbox. Cara, a gente tinha uma analogia muito bacana que era assim, o melhor lutador não é aquele que sabe bater, é o que aguenta apanhar. Porque até bater cansa. Então na hora que o cara cansa, é a hora que você bate nele e ganha. Boa. Então dá pra levar isso pra vida Sim. também. E o esporte tá muito ligado a essa consciência, né? Ele ajuda muito a você criar consciência. Você é ligado ao esporte desde sempre. Eu te conheci no CrossFit, eu mas eu acho que você já fazia, né? de handball do Bruninho. Do Bruninho. Desde moleque. Abraço, Bruno. Boa, Bruninho. Um abraço, irmão. Mestre Bruno. Eu sempre chamei de mestre. O Bruninho foi um dos caras de muita importância na minha trajetória assim, de adolescência. Ele foi um dos caras que me formou homem, posso dizer assim, entendeu? Que fez parte dessa etapa da minha vida. Porque eu lembro que quando a gente jogou handball, eu tinha 15, 16 anos. Aí tinha a nossa categoria que era cadete e tinha o juvenil. O juvenil apanhava pra raio. A gente que era cadete, a gente tinha um time muito bom. Lembro que a Copa Petrópolis, nós fomos pra lá, pô, a gente ganhou tudo. No final arrumaram um WO lá, mas aí quem ganhava, nós ganhamos de WO, a gente ganhava uma certa pontuação. Sei lá, tipo assim, quem ganhasse WO era como se ganhasse de 10 gols de frente, um exemplo. Como se tivesse ganho de 10 a 0. E aí no final nós jogamos contra o Petrô, que era o time da cidade, e aí derrubaram essa cláusula lá da... Um pouco de... Aquela puxadinha de saco, tá jogando na casa dos caras, não tem como, foi né? uma coisa assim, mas enfim... Foi bem legal. E o Bruninho foi muito importante, cara, porque ele era moleque ainda assim, pô, mas ele tinha um pulso muito firme com a gente ali, sabe? Um domínio ali. Ele falava com a gente, pô, da maneira... Igual a gente vê hoje técnico falando com o jogador e tudo mais. Eu, particularmente, não tinha tido outra experiência. Uma forma muito, tipo assim...
Porra, vocês estão aqui pra quê, caralho? Ele sempre falava, me xingava muito, falava muita coisa, são coisas Bem que a cara do impressionam, Bruno. que impacta. Mas isso, principalmente, eu fui entender lá na frente depois, que existe duas maneiras de quebrar um paradigma. Ou é na repetição, ou é num forte impacto emocional. E a maneira que ele tratava a gente ali era um forte impacto emocional, que fazia a gente voltar pra quadra, meu irmão, comendo bola, com sangue nos olhos, entendeu? Então, assim, você falou de atividade física de esporte, ou seja, eu comecei lá atrás, com 15 para 16 anos, se eu não me engano, praticando handball, que era um esporte em grupo, que, pô, tinha uma competitividade muito grande, o time da cidade aqui era bom, a gente participava de outros campeonatos, tanto que até hoje acho que tem o pessoal do Master aí que joga e tal. Então, ou seja, foi um dos primeiros esportes que eu pratiquei assim, em grupo. Antes disso teve futsal também, mas eu era perna de pau, então não dava para poder falar muito, mas o handball em si eu joguei bem e foi muito bom. Depois foi pro handball de areia, enfim. E aí, cara, eu tiro aprendizado, principalmente do esporte, que é a mesma coisa pra nossa vida, cara. Hoje eu vivo muito isso, Caio. Tipo assim, cara, começa pequeno, mas sonha grande. Faz o feijão com arroz todos os dias, irmão. É só isso que precisa fazer, cara. Durante muito tempo eu tive um conflito com isso. Que eu queria fomentar roda, que eu queria fazer o... Né? Mas se eu fizer o feijão com arroz vai demorar muito. Não, eu quero fazer o angu, quero fazer o... E não é, cara. É o feijão com arroz todo dia bem feito. Eu olho coisa simples, porque quando a gente fala dos 5 pilares lá do método, uma que a gente fala muito é a questão de trabalhar a nossa vida em si, que é o como um todo, que é trabalhar o eu. Quando a gente fala dos 5 pilares, está totalmente ligado a você, ao eu, né? A você mesmo. E quando a gente fala de trabalhar financeiro, a gente fala muito de agenda, a gente fala muito de anotar as coisas. Cara, isso a gente aprende quando a gente escreve, velho. E por que a gente não faz hoje? Porque muitas pessoas não fazem, porque eu durante muitos anos não fiz. E aí você pega as pessoas que têm resultados, as pessoas que são prósperas, que estão feijão com arroz. Frente, você vê que eles fazem. Então você fala assim, cara... Cara, vou aproveitar que a gente tá de bico seco aqui falando, vou chamar o Rodrigo para fazer um drink comigo, vou pedir minha produção para pegar gelo para mim, por favor. Mas eu vou aproveitando e vou te fazer uma pergunta, que você falou algo que eu acho incrível. E assim, você tá falando e eu tô associando a coisas que eu acabo falando com o pessoal que trabalha comigo, que foi impacto emocional. Eu falo que o que dita se o seu trabalho num open bar, pra mim, vai dizer se os noivos vão amar ou odiar o meu trabalho, é a primeira hora. Porque é o impacto emocional, que é a hora que você visa tudo que tá acontecendo nessa festa. Porque vocês entraram no salão, se o bar tá andando bem, a fila tá legal, o pessoal tá bem vestido, as frutas estão bem posicionadas, o bar tá bonito, você consegue ter uma ideia de sucesso. Quando não, você fica meio desorientado com a ideia, tipo, nossa, mas eu contratei o cara, eu não tô nisso daqui. Então eu falo com o pessoal, o que vai ditar, que vai dar tudo certo ou não pro resto do bar, é a primeira hora. Perfeito. Porque depois de 4 horas de festa, você está curtindo com seus amigos, você está na pista. Não é que o serviço não vai acontecer, mas se não der certo no início, por mais que você corrija e fique maravilhoso depois, não vai dar certo. A primeira impressão é o que fica. Boa. E hoje em dia, com rede social, a gente fala muito sobre impressão das coisas, como que as pessoas vão enxergar o nosso trabalho em si. Você lida muito isso de trabalhar com as pessoas sobre impressão do que elas vão transmitir através de conteúdo, posicionamento, tudo mais? Cara, sim, mas eu falo muito da questão de você transmitir a sua verdade, né? Eu acho que é aquilo, tipo assim, você chega num ambiente e você, principalmente bem posicionado, posturado, com poder de fala e tudo mais, automaticamente você já tem uma visibilidade diferente. Sim. Então, assim, a primeira impressão, isso até tem estudos que falam, né, nos primeiros tantos segundos aí, que a pessoa, que você tem para a pessoa gostar de você ou não e tal, tem estudos que mostram isso. Mas só que eu falo muito a questão de você ter a sua verdade muito evidente. Porque quando você tem a sua verdade muito evidente, cara, até as pessoas que não te conhecem, elas vão enxergar e rapidamente, não, aquela pessoa ali, pô, o Caio, tem uma empresa de eventos e tal, não sei o que, ele faz isso aqui, papapá. Talvez a pessoa nem te conhecesse, mas rapidamente alguém já te vendeu ali. Já te vendeu. Entendeu? Então, assim, eu falo muito disso. Com certeza, essa questão de imagem, de postura, de posicionamento, isso... A gente recebeu no podcast a Bárbara. Ela trabalha com posicionamento de marca, branding, marketing, tudo mais. A Bárbara é humor? Humor. Ah, legal. E ela falou muito sobre isso.
que o que fica, que é o brand, que é o que ela trabalha, sobre a sua imagem que você passa, que é feito para as pessoas lembrarem de você. Uhum. O marketing é para você ser visto e o Boa. que ela faz é o que é para você ser lembrado, como você é lembrado, né? Então, isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que é como que eu quero ser lembrado também? Perfeito. Mas não adianta só eu querer ser lembrado, só eu querer fazer uma imagem, causar uma boa impressão, se eu não entregar no final tudo junto. Com certeza, cara. Isso é o mais importante, né? Porque não adianta você vender uma coisa e quando chegar no final aquilo não acontecer. Não faz Agora a gente vai sentido. fazer um drink. Eu de drink é tranquilo, não vou botar o Rodrigo pra ficar mexendo coqueteleira hoje. Opa! Hoje. Mas é uma boa opção de drink não alcoólico. A gente vai trabalhar com refrigerante de limão e xarope de maçã verde, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, colocar gelo. Deixa eu quebrar o gelo que ele tá meio durinho aqui. Já fez drink na vida? Já, pô. Já? Café com leite. Todinho. Fervi uma água. Shake, whey protein. E a gente estava falando sobre essa questão de impressão, de mostrar a vida perfeita. Você, eu lembro da época do 4 horas da manhã, água na cara. Jump da cama, água na cara. Você já foi vidrado em querer mostrar algo em rede social que hoje você vê que foi mais por conta de dar uma satisfação do que realmente uma realização sua? Cara, não. Eu demorei um pouquinho pra... Pode ser que em algum momento eu pensava assim, mas não era o que eu queria. Sim. Mas só que a grande questão, cara, que é interessante com relação a isso, que a gente vai conectando com pessoas que vivem o processo e estão, obviamente, mais à frente, com mais resultados, e você vai identificando que isso tudo você faz para você mesmo. Só que a rede social é uma das grandes ferramentas que a gente tem de comprometimento. De comprometimento, ou seja, de você fazer ali automaticamente quando você faz. No dia seguinte você acorda de novo, você fala, hoje eu não vou postar, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou aquilo. Mas quando você pensa em não fazer, você fala assim, pô, mas eu me comprometi a fazer isso, eu não fizer, eu tô sendo contra mim mesmo. É aquela trend, eu tenho que deixar meus 2 seguidores fiéis felizes sabendo que eu fui malhar hoje, sabe? Mas qual que é o ponto principal? De você ter um comprometimento com você mesmo, que aquilo ali é a etapa do processo. Sim. Porque você não está fazendo para as pessoas verem, você está fazendo porque aquilo ali te faz ficar cada vez mais comprometido. Então, assim, nunca foi uma palavra muito forte, né? Mas depois que eu consegui entender isso, cara, não foi mais para ninguém, foi totalmente para mim. Porque eu sei que quando eu fazia, eu estava no processo, eu estava cumprindo as etapas. Uma coisa que teve agora muito forte, né, para quem é católico, principalmente, a Quaresma, nós fizemos lá a oração com o Frei Gilson todo dia de manhã, durante 40 dias. E, cara, é engraçado porque vira automático. Depois, quando acabou, eu já acordava no horário e já entrava e falava, caraca, hoje não tem, não? E você fala, como assim? Por quê? O que mudou? E aí você traz para sua vida como um todo, cara, é exatamente isso para todas as coisas. O hábito, né? O hábito vai sendo criado. Teve até um amigo que compartilhou hoje no Instagram, que ele falou que ele estava lá, hoje ele trabalha com um grande mentor lá em Alphaville, lá em São Paulo, e o nome dele é Gleiber, ele trabalha com o Renner Silva, que é o meu mentor, né, no caso, principalmente nessa parte de mentoria, de palestra e tudo mais. Ele foi considerado 2 vezes o maior palestrante do Brasil, pela ONU. Para palestra não tem igual. O cara é gigante. A palestra dele realmente, tipo assim, ele construiu um método que impacta qualquer um que esteja assistindo na plateia e realmente com a verdade. Que é isso que me conectou muito com ele, tipo, a verdade realmente o tempo inteiro em evidência. O Gleiber, ele era, acho que da Bahia, se eu não me engano, e ele conta que quando ele estava assistindo as lives do Thiago Nigro, quem é que não assistiu, 2019, se eu não me engano, 2018, às 5 e 6 da manhã, 4h59. Os horários quebrados eram ótimos. Cara, eu lembro, eu até falei com ele, eu falei, cara, eu também sou dessa época. Ou seja, tudo tem um start, irmão. Tudo tem um momento ali, opa, agora é a hora. Só que a grande questão é que muitos ficam pelo caminho, cara. Por quê? O processo é árduo, cara. Tem que pagar o preço. E da noite pro dia leva anos. Da noite pro dia leva anos. Entra uma coisa. Fica à vontade de pegar o seu drink, eu também vou pegar, né, gente? Pra continuar falando. Bom. Ficou bom mesmo. É melhor beber sem culpa. Hoje em dia tem palavras que estão na moda, né? Líder, empreendedor,
É, você vê que vira uma modinha as pessoas. Eu me tornei líder, eu sou o líder da minha equipe. E é aquilo. É muito palco para pouco bastidor. A pessoa quer muito palco, quer chegar ali, quer falar que é, e não quer fazer. O processo, como você mesmo estava falando. No seu método, você já chegou a dizer para a pessoa, isso aqui não é para você? Cara, não exatamente assim. Não tive ainda Ou essa de você entender que experiência, por não. mais que você oferecesse conteúdo, a pessoa ia continuar atrelada ao que ela já estava e não ia oferecer nenhuma mudança. Você diz antes ou durante? Durante até. Não, durante o que acontece às vezes é da gente dar vamos dizer assim, uma chamada porque não está conseguindo avançar com o processo, porque a pessoa às vezes está muito atarefada e tudo mais. Mas aí eu até brinco, né? Tipo assim, eu me demito. Eu viro e falo assim, cara, não tá sendo legal. Eu tô perdendo meu tempo, você tá perdendo o seu. E aí é onde a gente tem mais resultado. Porque é onde a gente faz o corte de impacto emocional e o pessoal, opa, não, peraí, não, você tem razão, vamos lá. Mas eu já tive antes. Às vezes numa conversa, quero saber como é que funciona o seu trabalho e tal. E você vai e você fala, e você vê que, tipo, não faz sentido nenhum. Nunca mais voltou a pessoa. Não tá no momento. Aí eu mesmo falo. Às vezes eu caminho pra terapia, encaminho pra outras coisas, psicólogo, eu falo, cara, trabalha isso aqui primeiro, sugiro você trabalhar isso aqui primeiro, sua dor maior tá nisso. Lá mais pra frente você me procura, tô à disposição. Porque, irmão, eu aprendi uma coisa, cara, com as pessoas, principalmente aqui em Três Rios, cara. Eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco polêmico também. Muitos valorizam, mas tem alguns que não valorizam. E os que não valorizam, não é que... É mentalidade. É mentalidade, sim. Porque assim, cara, o que é barato e o que é caro? Mas a partir do momento que você não enxerga o preço, mas sim o valor, cara, tudo... E eu tô falando isso de serviço, obviamente. Eu não tô falando de produto, porque produto tem mercado e aí você consegue comparar. Mas se tratando de serviço, porque eu botei uma parada na minha cabeça que eu aprendi vivendo na pele. Não é o quanto eu invisto, mas sim o quanto que eu vou fazer com aquilo que eu investi. Eu tive mentorias, de valores altos que eu fiz em São Paulo e tudo mais, que eu fui, às vezes, na conexão com as pessoas, no network ali, eu consegui ter contato, ferramenta, plataforma e o caramba, que me deram muito mais do que o conteúdo que eu aprendi na mentoria, cara. Sim. Mas aí é o que? É mentalidade. Você sempre consegue tirar algo, né? Eu não tô preocupado se eu tô, caraca, eu paguei 2 mil, paguei 5 mil, paguei 10 mil, paguei 30 mil, quanto que eu paguei? Não, eu tô preocupado do que eu vou fazer lá que vai me trazer mais resultado. Sim. Que eu tenho que pelo menos botar o valor que eu investi em caixa. Só que, cara, eu falo por mim porque eu fui assim durante muitos anos da minha vida. Não, tá maluco? É muito dinheiro. Não, tá maluco? Mexe com isso não, cara. Não, é impossível. Não, se eu fizer isso eu tô morto. Não. E aí você vê as pessoas, aí entra a questão de inteligência emocional, de você viver sem estar na pele da pessoa. Que as pessoas chegam e falam, cara, eu tenho me tornou um amigo, né, cara? A gente troca mensagem direto, o Rafa Leite, que ele é lançador do Rodrigo Góes. Um dos top 25 aí da Hotmart hoje. Ele mora no Rio e, cara, a história de vida do cara é fantástica, irmão. O cara com 20 e poucos anos abandonou um trabalho que ganhava 20 mil para poder viver do digital da noite pro dia sem ter o ganho que ele tinha antes. Mas porque ele tinha que cuidar da avó. Ou seja, o digital foi só uma maneira que ele buscou de estudar porque ele tinha que cuidar da avó. E ele sabia que ele ia virar o jogo, sabia que ia ser diferente, e de fato foi. Então, assim, cara, são histórias que você fala, cara, conecta comigo. Eu cuidei da minha mãe lá na época e tal, mas graças a Deus eu consegui manter o trabalho, não precisei sair, então, ou seja, ele estava numa situação muito mais difícil que eu. E ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? E aí você vai trabalhando a mentalidade ali para poder fazer de alguma forma avançar, cara. E ele mesmo fala, irmão, continua. Tanto que vira e mexe, eu boto no balãozinho lá do Instagram, continue. Cara, mas tá difícil, mas tô cansado, mas tô duro, mas tô devendo, mas continua. Ah, mas não sei o que, continua. Ah, mas tô rastejando, continua. Ah, tô de joelho, continua. Porque o segredo é esse, irmão. Independente da circunstância, você continuar. E agora a gente vai fazer um jogo rápido aqui. Eu vou te dar opções, você pode escolher uma ou outra. Beleza, vamos lá. Beleza? Fechado. Inteligência emocional ou educação financeira? Inteligência emocional. Inteligência emocional ou trabalho de coach? De um coach pra você, no caso, né? O trabalho de um coach. Trabalho de coach.
Então vamos lá, trabalho de um coach ou método VP? Método VP, olha. Tem tudo Método junto e mais VP ou alguma coisa. inteligência emocional? Método VP. Ih, tá ganhando. Método VP ou... Cara, método VP, porque assim, pelo que você fala do método VP, você engloba muita coisa dentro dele, né? Você falou cara, que são 5 pilares. É experiência, cara, é vivência. Tipo assim, eu tenho uma frase que eu falo, cara, depois desse dia, a vida nunca mais pode ser a mesma. E aí eu provoco vocês aqui que depois desse podcast, a nossa vida nunca mais pode ser a mesma. Porque, e com assim, essa mensagem... Eu tenho que fazer diferente. E com essa mensagem, não posso deixar de pedir, você já deixou aqui um recado, mas eu vou te pedir agora oficialmente, que você deixe um recado para quem está em casa. Uma frase que guia a sua vida, que você sempre fala para as pessoas, você que está sempre se comunicando com grandes públicos, você deixa essa frase para as pessoas que estão aqui, como ele mesmo disse, que depois desse podcast, a vida não pode ser a mesma, né? Boa. Já que a gente está falando que depois de hoje a vida nunca mais pode ser a mesma, então é uma frase que eu carrego comigo, que me fez chegar aqui hoje, até mesmo para estar aqui, que é uma atitude pode mudar uma história. Ou seja, tome uma atitude imediatamente ao assistir esse podcast que você sabe que vai te levar para o próximo nível. Mas não tome essa atitude achando que vai mudar da noite para o dia. Não. Mas você sim. Porque às vezes é algo que está engavetado, às vezes é algo que já está na sua cabeça um tempo te atormentando, às vezes é algo que você pensa, mas você acha que você não é capaz. Só faz. Só faz, porque eu tenho certeza que aí entra outra frase de bônus. Você pediu uma, eu dou duas. Que é, a sua recompensa é proporcional à sua entrega. Ou seja, às vezes essa atitude é a entrega que está faltando para você ter a recompensa que você não teve ainda. E assim, eu me despeço por hoje. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima. A gente se encontra no próximo podcast. Muito obrigado, meu amigo, por ter Valeu, Caio. Valeu, pessoal. tanta experiência com a gente. E até a próxima. Vamos um grande beijo. Valeu.